O título de hoje é O Templo sem a Arca da Aliança. O Templo sem a Arca da Aliança. E a leitura bíblica se encontra em Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Então vamos proceder com a leitura em Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Esta é a palavra de Deus. Amém. Se posso resumir acerca da história dos templos, o primeiro templo posso dizer que é o tabernáculo. O tabernáculo podemos o denominar do templo. E o segundo podemos dizer é o templo de Salomão. E o templo de Salomão foi destruído em 586 a.C. A Babilônia conquistou a Judá, o reino do sul. E durante a época dos persas, nós sabemos que o Israel retornou e reconstruiu o templo que chamamos de o templo de Zerubabel. Quando isto aconteceu? Num período de intervalo de 70 anos. Isso significa que foi de 586 até 516 a.C. Então, 516 a.C. foi o ano em que o templo de Zerubabel foi terminado. Quando entramos no período neotestamentário, o templo de Zerubabel recebeu uma grande renovação no ano 20 a.C. Quem foi que fez? Foi o rei Herodes. E a partir desse momento recebe o sobrenome de o Templo de Herodes. É o mesmo templo de Zorobabel, mas naqueles tempos recebeu uma grande renovação. E daí recebeu o sobrenome de o Templo de Herodes. Vamos pensar na Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi pela primeira vez introduzido no tabernáculo e foi um dos objetos mais importantes do templo de Salomão, mas já não estava no templo de Zerubabel. E hoje vamos ter um tempo de pensar acerca da Arca da Aliança. O ponto número 1 de hoje é fazendo a arca. Referimos-nos à Arca da Aliança. Então Moisés subiu ao monte 8 vezes. E na sexta ascensão, que foi de dia 8 do terceiro mês até dia 17 do quarto mês, num período de 40 dias, permaneceu no Monte Horeb, que é o Monte Sinai, aonde recebeu todas as leis e também o modelo do tabernáculo. Quando desceu, o que aconteceu? Encontrou que o povo de Israel havia feito este ídolo, que era o bezerro de ouro. E estavam rejubilando, glorificando a este ídolo, e assim Moisés deixou cair as duas tábuas dali. E daí Moisés volta a subir. Esta já é a sétima exceção, no dia 18 do quarto mês até dia 28 do quinto mês. Durante todo este tempo, Moisés estivera intercedendo por o povo de Israel para que fosse perdoado os seus pecados. E desceu e ficou com o povo no dia 29 do quinto mês. Mas já no dia 30 do quinto mês, ele realiza a oitava ascensão até dia 10 do sétimo mês. Durante este tempo, o que aconteceu? Deus escreveu de novo as leis nas duas tábuas de pedra. Como pode
podes notar, este 29 de quinto mês não aparece entre a sétima ascensão e a oitava ascensão. Afinal, o que é que aconteceu neste dia 29 do quinto mês? Neste dia, duas coisas aconteceram. E, primeiro, Deus ordenou a Moisés para que cortasse e preparasse as duas tábuas de pedras. Segundo, se olhar para o Êxodo 25, versículo 10 a 11, diz: também farão uma arca de madeira de sentir, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. O que aconteceu é que Moisés fez a arca de madeira. Esta foi a época, pela primeira vez, em que a Arca da Aliança foi feita. 29 do quinto mês é o dia em que, pela primeira vez na história da humanidade, a Arca da Aliança foi feita. Não estava totalmente decorada de acordo com o modelo do tabernáculo. Não estava totalmente completo de acordo com o modelo necessário para o tabernáculo, mas pela primeira vez a sua estrutura já estava ali. Isso aconteceu nesta data, o dia 29 do quinto mês. Depois de Moisés ter subido na oitava ascensão, na sua volta, todo o povo de Israel, junto com Moisés, fizeram de tudo para agilizar a construção da estrutura do tabernáculo. Quando estiveram a construir o tabernáculo, decoraram a arca da maneira como Deus requeriu. Então, quando é que foi colocado no tabernáculo? Foi no primeiro dia do primeiro mês do ano 1446 a.C. Este foi o dia da dedicação do tabernáculo, certo? E neste dia a Arca da Aliança, que já estava plenamente decorada, foi colocada no interior do lugar santíssimo. Temos este relato no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 2 a versículo 3. Deixa-me ler aqui, Êxodo, capítulo 40, versículo 2 a versículo 3. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Então, no primeiro dia do primeiro mês de 1445 a.C., foi o dia em que a arca pela primeira vez foi introduzida dentro do tabernáculo. Este foi o dia em que foi elevada o tabernáculo e houve a dedicação do mesmo, e assim meteram no interior do lugar santíssimo a Arca da Aliança. Estávamos a cobrir a parte de fazer a Arca da Aliança. Agora vamos cobrir a parte que diz a perda da arca. Depois da construção do Templo de Salomão, a arca foi transferida para o Templo de Salomão. Mas, no entanto, houve um momento em que a arca foi perdida. Antes da construção
deste templo de Salomão, houve uma guerra entre Israel e os filisteus no ano 1102 a.C., em que a arca foi perdida para os filisteus. Vamos olhar aquele que foi o processo de movimento da arca. Primeiro, no último acampamento em que os israelitas se encontraram, que foi o Gilgal. Gilgal foi o lugar em que o tabernáculo se localizava. E assim sendo, era o lugar em que era localizada a Arca da Aliança também. E Gilgal, no início de conquista da terra, foi usada como uma base principal. Assim sendo, a arca estava ali no tabernáculo. No entanto, quando conquistaram a terra, moveram a sua base principal para Shiloh, para que pudesse conquistar mais terras. Eles moveram o acampamento base para Silo. Como podemos ver aqui, de Gilgal foi transferido para Silo. Como podemos ver em Josué, capítulo 18, versículo 1, a palavra diz: toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló e ali armaram a tenda da congregação depois que a terra foi sujeita diante deles. Quando fala-se da tenda da congregação, refere-se à arca. E a arca foi erguida em Siló. E como sabe, a arca da aliança era o objeto principal no tabernáculo. E é certo que foi movida junto com o tabernáculo para Siló. De Gilgal agora foi transferido para Siló. E o que aconteceu é que numa batalha em Afec, a arca foi perdida para os filisteus. Em 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 1, diz: e veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam junto a Afeca. E esta é chamada a batalha dos filisteus e Afeca. Olhar no versículo 11 diz: e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Fenias, morreram. Como pode estar familiarizado com aquilo que acontecia nas guerras de Israel? Sempre que eles iam à guerra, levavam os sacerdotes, carregavam a arca da aliança e iam na dianteira dos guerreiros do Senhor no campo da batalha. O que aconteceu é que nesta guerra Israel perdeu e os dois filhos, os sacerdotes, filhos de Eli, que estavam encarregados com a arca do Senhor, foram mortos. E a arca do Senhor, desta forma, foi levado pelos filisteus. Assim sendo, a arca foi perdida. Olharmos para o versículo 21, diz que: mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. O que concretamente as escrituras estão relatando aqui é que houve esta batalha no campo de Afec, e o que aconteceu é que no decorrer da batalha o Israel foi derrotado
e os sacerdotes que estavam responsáveis pela arca foram mortos, que é Ofni e Fenias, e assim sendo, a arca foi perdida. E no versículo 21 diz que por causa da perda da arca, a glória havia partido de Israel. A glória de Deus lhes deixou. Daqui podemos aprender uma lição muito importante. Esta é a sequência de como é que a arca foi perdida. Houve uma batalha e a arca foi trazida no campo de batalha e a batalha foi perdida e a arca foi perdida. E a glória do Senhor foi-se. Isto é o que aconteceu fisicamente. No entanto, será que é o que Deus está nos a ensinar? Será que a Arca da Aliança é tão especial? A Arca da Aliança tem poderes nela. E por causa dessa tamanha importância e poderes que detém, não pode perdê-las de nenhuma forma, deve fazer de tudo para protegê-la e assim salvar a Arca da Aliança. A glória de Deus na sua casa, na sua família. Será que é isso que a Bíblia quer nos dizer? Será que a arca era tão especial de maneira que quando estava com o povo de Israel, Deus estava com o povo de Israel? E que quando a arca foi perdida, a glória foi perdida? Será que tem-se um item físico na igreja que simboliza a presença de Deus? Por exemplo, como uma cruz, como uma Bíblia, por exemplo, como um púlpito. Essas são coisas sagradas. Isto também representa a presença de Deus. No entanto, quando o púlpito é quebrado, será que isso significa que Deus saiu da sua igreja? Quando a Bíblia é perdida, será que isso significa que Deus te deixou? Não, não é isso que significa. Há uma lição muito importante que podemos aprender nesta batalha de Afec e a posterior perda da arca. É claro que a arca da aliança é especial. A arca da aliança simboliza a presença de Deus em Israel. É por isso que deveríamos cuidar bem dela. Assim como as nossas igrejas, assim como as nossas Bíblias, assim como os nossos púlpitos, assim como as cadeiras e tudo quanto se encontra na igreja. Deveríamos cuidar muito bem dessas coisas, mas não deveríamos tratar essas coisas de uma forma supersticiosa, como se fossem estas coisas físicas, estes objetos físicos que detêm o poder de Deus. Não existe uma coisa como essa. Veja que o povo de Israel foi a uma batalha e perdeu e voltaram para pegar na arca de Deus. Eles colocaram no pensamento a arca da aliança simboliza a presença. A arca da aliança simboliza o poder de Deus. Se trazermos a arca da aliança no campo da batalha, Deus vai lutar por nós. E eles tinham esse tipo de pensamento de que iremos ganhar a batalha com facilidade. E assim sendo, Ofni e Fenias trouxeram a arca da aliança no campo de batalha. Mesmo assim, eles foram derrotados. Como é que se explica isto? Por que eles foram derrotados? E por que a glória de Deus perdeu-se? Não foi apenas porque a arca do Senhor foi perdida, mas de uma forma profunda, foi porque eles já tinham uma fé distorcida. Se olhar para 1 de Samuel,
capítulo 2, versículo 17. Esta passagem diz que, desta forma, o pecado desses jovens era grande diante do Senhor, porque os homens já desprezavam e menosprezavam as ofertas ao Senhor. Ofni e Fenias desprezavam o culto e fizeram com que o povo lá fora menosprezasse o culto. Nos termos de hoje, poderíamos dizer que eles desprezavam os estudos bíblicos. Eles desprezavam os encontros do dia do Senhor. O que é o mais importante que tem poderes mágicos aqui é esta arca da aliança. Se eu levar esta arca da aliança para o campo de batalha, Deus está conosco e está obrigado a lutar por nós. Se eu trazer este objeto ou esta arca ao meu negócio, Deus está obrigado a fazer prosperar o meu negócio. Não existe uma coisa como essa. Não existe nenhum poder mágico. Não é assim que as coisas funcionam. A razão pela qual a glória do Senhor saiu de Israel é porque eles já tinham uma fé distorcida. Não apenas Ofni e Fenias, o grande sacerdote Eli e todo o povo. Eles tinham uma fé distorcida de que só venceriam se a arca do Senhor estivesse com eles no campo de batalha. Tinham o pensamento de que a arca de aliança iria funcionar como um encantamento, como um poder mágico. E essa era uma fé distorcida. E por causa desta fé distorcida, Deus lhes abandonou. A glória de Deus saiu. Se olhar para 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz: Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Fenias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Estes Ofni e Fenias estavam perto da Arca da Aliança porque entendiam o quão importante era a Arca da Aliança. Era como se esta coisa ser mais importante, eu agarro-me a ela e faço de tudo para proteger. Assim era o Ofni e Fenias. Estavam tão perto da Arca da Aliança. O pensamento e a crença de que só venceriam a batalha se fosse assim. Mas o que aconteceu é que eles morreram e perderam a arca. Por quê? Porque era uma fé pervertida. Não estou a dizer que não deveríamos dar importância à arca da aliança, assim como a todos os utensílios do templo, porque eles deveriam ter o cuidado especial, de forma especial que eles são. Mas devemos entender que não há nenhum objeto terreno que tenha o poder. Não existe nenhum objeto terreno que tenha o poder de Deus. Mesmo o livro que é ortografado, quer dizer, assinado pelo pastor Filipe, não tem nenhum poder nele. Isso não é o que eu estou a dizer, foi o que foi dito pelo próprio pastor Filipe. Mesmo o livro que ele autografou não tem nenhum poder espiritual. Deixa-me dizer a mais, mesmo o livro que é assinado pelo nosso pastor fundador não tem nenhum poder espiritual. Não existe nada como isso lá. O mais importante não é o objeto físico, é a fé certa. Se houvesse a fé genuína no Ofni e Fenias, se houvesse a fé genuína no povo de Israel, Deus estaria ali, Deus estaria a lhes ajudar. E porque havia uma fé pervertida, a glória de Deus saiu. Meus irmãos e irmãs, vamos ter a fé certa diante de Deus. Se tivermos uma fé genuína, Deus vai nos libertar, Deus vai nos ajudar, Deus
vai nos apoiar do tempo de todas as dificuldades. O ponto número 3 é recuperando a arca. Quando a arca foi perdida na batalha de Afec, foi levada para as cidades filístias. E primeiro foi enviado para Asdod, depois foi enviado para Gad, depois enviado para Ecrón. Por quanto tempo esta arca estiver na terra dos filisteus? Por quanto tempo esta arca permaneceu lá? A Bíblia diz por 7 meses. Samuel capítulo 6, versículo 1, diz que, havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. A arca foi perdida na batalha de Afeca em 1102 a.C. E foi transportado para Asdod, depois para Gad, depois para Ecrón. E depois de 7 meses foi enviado para Bet-Shemesh. Olhar para o versículo 12, lendo a partir do versículo 10. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas moedas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até ao termo de Bet-Semes. O que aconteceu com esses filisteus durante estes 7 meses? O relato bíblico diz que onde quer que a arca era levada, destruía os seus ídolos. E lhes trouxeram muitos problemas. Foi levado para Asdod, e eles levaram para Gad, e de lá levaram para Ecrón. Estes anciãos e generais dos filisteus se reuniram e disseram: talvez seria melhor nós devolvermos esta arca. Então eles disseram: vamos fazer um teste e vamos colocar bois e levar diretamente sem nenhum guião a arca para Bet-Semes. Então esses todos os problemas vieram da arca. E daí fizeram o teste, e o que aconteceu é que os bois sem nenhum guião foram diretamente a Bet-Semes. E daí viram que não poderiam manter mais a arca e liberaram a arca para o povo de Bet-Semes. Depois de um período de 7 meses, a arca voltou para Bet-Semes. Então o povo de Bet-Semes reuniram-se e discutiram quanto ao que deveria fazer com relação à arca, porque não sendo sacerdotes ou levitas, não poderiam tocar na arca, não poderiam manusear na arca. Eles mandaram um recado aos homens de Kiriat Jearim. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e tomaram a arca do Senhor e trouxeram à casa de Abinadab na montanha e consagraram a Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E daí a arca foi movida para a casa de Abinadab. E no tempo de Davi, ele quis relocar a arca para a cidade de Davi. E vieram trasladar a arca para a cidade de Davi, usaram um método errado, um acidente, e Uza morreu ali. E Davi teve medo com relação à arca e disse: não, vamos parar por aqui. Então a arca saiu da casa de Abinadab, mas não chegou na cidade de Davi. E assim foi para a casa de Obed-Edom. E da casa de Aminadab foi levado para a casa de Obed-Edom. E por quanto tempo permaneceu ali? A Bíblia diz que por 3 meses. E a palavra aqui em 2 de Samuel
capítulo 6, versículo 10 a 11 diz: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Após 3 meses, Davi recebe o relatório de que a casa de Obed-Edom fora abundantemente abençoado por causa da arca que estava na casa dele. E Davi fez os preparativos de trasladar a arca para a cidade de Davi novamente. Por que foi para a cidade de Davi? É porque ainda o templo de Salomão não havia sido construído. O templo de Salomão foi construído no tempo do reinado de Salomão. Mas agora estamos falando da época do reinado de Davi. É antes da construção do templo de Salomão. Por isso ainda não há nenhum templo. Por essa razão, levaram a arca para a cidade de Davi. Em 1 de Crônica, capítulo 15, versículo 1, diz a palavra: Fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. E finalmente a arca da aliança foi trazida à cidade de Davi. Se podemos resumir aqui, a arca permaneceu na terra dos filisteus por 7 meses. Então, vamos ordenar este esquema até o tempo do reinado de Davi. Como já havia falado, a batalha de Afec aconteceu em 1102 a.C. E quando é que Davi tornou-se rei? Em 1010 a.C. Então, os cálculos tomam 92 anos. Antes de Davi se tornar o rei de todo o Israel, ele reinou em Hebron 7 anos e 6 meses. Ele reinou em Hebron 7 anos e 6 meses. Daí mudou-se para Jerusalém, aonde foi ungido o rei de toda a terra de Israel. E foi aí que ele pensou na arca e tentou trasladar a arca do Senhor. E ele fracassou e fez com que a arca ficasse em casa de Obed-Edom por 3 meses. E depois disso, a arca veio até a cidade de Davi. Se calcular todo este processo, 101 anos e 4 meses. Não é que durante todo esse tempo a arca esteve na terra dos gentios, só ficou na terra dos filisteus apenas 7 meses. Saiu de Siló e ficou por fora até que voltou na cidade de Davi. Isto todo o período foi um espaço de 101 anos e 4 meses. Agora, depois de recuperar a arca, o que acontece é guardar a arca no templo, colocando a arca no templo. Então Salomão construiu aquilo que é o templo e completou no 9º mês do ano 959 a.C. E isso levou 6 anos e 6 meses. Não vamos entrar em detalhes do período da construção do Templo de Salomão.
Mas o certo é que depois de o templo ser construído, a arca foi trasladado para o lugar santíssimo no templo de Salomão. Olhares para 1 de Rei, capítulo 8, versículo 6. A Escritura diz: Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Uma coisa que não podemos deixar desapercebido é que durante todos esses movimentos da arca, a Bíblia descreve o que havia dentro da arca da aliança. No versículo 9, a Bíblia diz: Na arca nada havia, senão só as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. O que deveria estar dentro da arca da aliança? Os três objetos. Primeiro, são essas duas tábuas de pedra da lei. Segundo, a vara que floresceu de Arão. E depois, o jarro de maná. Mas a Bíblia nos informa que até o tempo em que a arca foi trasladada para o lugar santíssimo do templo de Salomão, o que havia na arca era apenas as duas pedras da lei de Moisés. Não sabemos por que razão estes dois objetos desapareceram, mas o que nos é informado é que apenas as duas tábuas de pedra é que permaneceram na arca. Eu quero crer que quando a arca foi trasladada para Siló, todos os três objetos estavam dentro da arca. Não sabemos o que realmente aconteceu. O que sabemos é que do período em que a arca foi perdida na batalha de Afec até a volta à cidade de Davi, o que levou um espaço de 101 anos e 4 meses. Os outros dois objetos, a vara de Arão e o jarro de maná, haviam desaparecido. Quinto, vamos olhar para o desaparecimento da arca. E você notou que não foi fácil recuperar esta arca. Mais uma vez, a arca está desaparecida. Então, Judá, o reino do sul, foi derrotado no ano 586 a.C. E o relato bíblico diz que daí também o templo foi queimado. No segundo livro de Reis, capítulo 25, versículo 9, diz que e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, igualmente queimou. Isto fala-se do ataque babilônico para Judá, o reino do sul, em Jerusalém. Quando isso aconteceu, disse que a casa do Senhor foi queimada. E refere-se ao templo de Salomão. Assim como a casa do rei, que é o palácio, foi queimado, e todas as outras casas de luxo ficaram em ruína nesse tempo. Foi nesta época que o templo de Salomão foi destruído, no ano 586. Quando o templo do Senhor foi destruído, o palácio também foi destruído. Estranhamente, eh, olhando para a informação que está no capítulo 25,
já no versículo 13 a 17. Esta passagem registra os objetos sagrados que os soldados babilônicos levaram para a Babilônia. E fala detalhadamente de cada coisa que foi levada do templo de Deus. Até fala dos nomes dos pilares do templo que foram levados. Os dois grandes pilares de frente do templo, um deles tinha o nome de Jaquim e o outro o nome de Boaz. E a Bíblia diz que os babilônicos levaram até estes pilares. Não eram pilares quaisquer, devem ter sido grandes pilares. E estes dois pilares foram levados para a Babilônia. Tudo quando foi levado para a Babilônia, a bacia de cobre, os dois pilares, os talheres, as pás, tem detalhes de muita coisa aí que foi levado para a Babilônia. Mas tem uma coisa que não conseguimos localizar e é a Arca da Aliança. De alguma forma, a Arca da Aliança não estava nesta lista. Antes dos soldados babilônicos recolher todos esses objetos sagrados do templo, alguém terá escondido a Arca da Aliança. Talvez tenha sido escondido por alguém como forma de salvaguardá-lo para que não fosse levado para a Babilônia. Não sabemos porquê e não sabemos como, mas o que parece é que alguém tenha levado a Arca da Aliança e escondido antes da chegada dos soldados babilônicos. Tem muitas especulações quanto a este assunto. Tem aqueles que dizem que a Arca da Aliança foi levada para o Monte Horebe, o Monte Sinai, aonde receberam as instruções do tabernáculo. E dizem nessas especulações que há uma cave lá no Monte Horebe, chamado de a cave de Moisés. Talvez a arca foi levada escondida ali. Tem aqueles que dizem que como havia aquela rainha de Sabá e Salomão teve um relacionamento com a rainha de Sabá antes da invasão do rei da Babilônia terão levado a arca para o reino da rainha de Sabá. No entanto, ainda que seja para a cave de Moisés no Monte Sinai ou para o reino da rainha de Sabá, os traços da arca até hoje não são conhecidos. São apenas rumores, são apenas especulações até aqui. O que cremos até aqui é que a arca desapareceu. De lá até aqui é impossível a sua localização. E o que é certo é que desapareceu. É porque desapareceu no tempo da queda de Judá. Agora vamos pensar no tempo de Zerubabel. E isso aconteceu na época dos persas, quando o rei Ciro emitiu um decreto de que todo o israelita estava livre para retornar e reconstruir o templo em Jerusalém. É porque a arca da aliança não foi levada para a Babilônia, desapareceu. Quando o templo de Zorobabel foi reconstruído, a arca não estava ali. Então, o templo de Zorobabel é o templo sem a arca da aliança. Então, o que se tem a dizer acerca do templo de Herodes? Como já havia frisado anteriormente, o templo de Herodes não é um novo edifício, é a renovação que foi feita para o templo de
Zorobabel. O templo de Herodes e o templo de Zorobabel é o mesmo templo. Então, se não havia a arca no templo de Zorobabel, quer dizer automaticamente que não havia arca no templo de Herodes. Desde que a arca desapareceu em 586 a.C., a Bíblia também está no silêncio quanto ao paradelo da arca. Dessa forma, nós cremos que a arca desapareceu. Se desapareceu, deve haver algumas lições da história da redenção, do porquê Deus permitiu com que a arca da aliança desaparecesse. Talvez Deus tinha certos planos para fazer com que desaparecesse. Antes de entrarmos nas lições da história redentiva disto, segundo a tradição judaica, disse que colocaram uma grande pedra no lugar da arca que usa como a base do incenso no dia da expiação. Lembra-se dos trâmites do dia de expiação, onde o sumo sacerdote traz consigo o incenso para o lugar santíssimo. E entrava neste lugar santíssimo e causava este grande fumo. Porque já não tem a arca, colocaram esta grande pedra para colocar sobre ela este incenso. São escritos da tradição judaica. Assim está claro que no tempo de Zorobabel não havia arca. A arca não foi feita de novo. A arca não foi reconstruída, permaneceu desaparecida. Já no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi completamente destruída, quase que saiu da história do mundo. Por quê? Por um general romano chamado Titus. O general Titus veio e conquistou tudo. Porque na perspectiva romana, este Titus é um grande general, general de triunfos e vitórias. Então eles fizeram uma lavoura de este Titus e naquilo que são as imagens pode notar aquilo que é o candelabro, assim como a mesa da preposição. Portanto, todos os objetos sagrados do lugar santo e santíssimo foram saqueados por esses soldados romanos durante a época deste general romano Titus. E isso é descrito nos Atos de Titus, grande general. Nestes Atos de Titus não há nada que poderá ser observado como imagem da arca. Com certeza podemos dizer que a arca desapareceu desde 586, no ano em que Judá, o reinado do sul, foi destruído pelos babilônicos. A partir desse lugar, nunca voltou e nunca se fizeram o outro sua substituição. Até aqui entendemos, mas quais são as lições históricas da redenção com relação a este assunto? Isso que nos vem é Jeremias 3, versículo 16. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Através da profecia de Jeremias, Deus já disse que a arca da aliança iria desaparecer. Chegará um tempo em que a arca da aliança desaparecerá e as pessoas não vão se lembrar dela. Assim podemos compreender que o desaparecimento da Arca da Aliança
é de acordo com os planos de Deus, a vontade de Deus e seus planos. Porque Deus já havia profetizado que iria desaparecer e não seria feita de novo. A questão é, por quê? Lembra-se, o nome desta arca é Arca de Aliança. Afinal de contas, no Novo Testamento, quem é o conteúdo ou a substância da aliança? Quem é aquilo que é a substância da nova aliança? É Jesus. Desta forma, compreendemos que Deus permitiu com que a arca da aliança desaparecesse para que não nos focasse mais nos objetos terrenos, mas na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo pessoalmente é a substância da nova aliança. Olhar para 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 25, a palavra diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Este cálice é a nova aliança. Jesus Cristo é a nova aliança. Se no Antigo Testamento a arca simbolizava a antiga aliança, no Novo Testamento não é mais este caixa, estes objetos. Jesus Cristo pessoalmente é a aliança. Jesus Cristo pessoalmente é a nossa aliança. E Jesus quer que nos foquemos nele mesmo. E não sejais supersticiosos com esses cordões, com a cruz, com estes livros, com os rosários, autógrafo dos famosos pastores, ou aqueles que estão a dar, que são as fotos, os lenços. É certo que essas coisas são preciosas, mas entenda que Deus permitiu com que a arca desaparecesse para que as pessoas não se focassem nos objetos físicos, mas sim em Jesus Cristo. É pela mesma razão que Deus escondeu a tumba de Moisés. É porque as pessoas se deteriam na tumba de Moisés ao invés de ver aquilo que é o conteúdo sagrado de Deus. Meus irmãos e irmãs, o que é mais importante hoje é a substância da Arca da Aliança. Quer dizer, já não é mais importante se preocupar quanto à localização da Arca da Aliança. Se você quer continuar a fazer as suas pesquisas e buscas, é contigo, mas o mais importante agora é termos a Arca da Nova Aliança em nós, que é Jesus Cristo. No lugar santíssimo que é a nossa vida ou é o nosso coração, no nosso templo espiritual. Amém. A minha oração é que a Arca da Nova Aliança seja localizada no lugar mais sagrado, no lugar santíssimo que é a sua vida, o seu coração. Amém.